Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo à nossa live, onde hoje eu vou falar de constelação familiar sistêmica e o tema da live de hoje é todos têm o direito a pertencer, ninguém pode ficar de fora do sistema, ninguém pode ser excluído. E por que nós vamos falar sobre isso? Porque todos nós participamos de um sistema familiar e no qual cada um de nós temos o nosso lugar. E são exatamente 15 horas e eu vou começar a nossa live convidando cada um que for participar que agora se curve diante do seu sistema. Pense que atrás de você se coloque como se fosse uma ponta de flecha. E atrás de você está o seu pai do seu lado direito, a sua mãe do seu lado esquerdo. Atrás dos seus pais estão os pais deles e atrás dos pais deles os avós, bisavós e assim sucessivamente numa fila imensa de antepassados. E é essa fila imensa de antepassados que nós vamos falar hoje. E nós vamos começar falando de uma das leis sistêmicas. Na live passada, eu falei que o sistema é regido por 3 leis que são conhecidas como leis do amor. E essas 3 leis é que mantém todo o sistema e todo o sistema familiar. Então, as 3 leis, vou repetir para que a gente possa entrar no contexto, são 3 leis: a hierarquia, o pertencimento e o equilíbrio em dar e receber. A hierarquia é quem veio antes tem precedência, merece todo o nosso respeito e ocupar o seu lugar. O pertencimento, todos têm direito a pertencer ao sistema, independente de quando ele chegou, de que forma ele chegou e de que forma ele viveu. E a outra lei é o equilíbrio entre dar e receber. Não podemos dar mais do que recebemos e não podemos receber mais do que retribuímos, porque se não assim o fizermos, geramos uma desordem no sistema. E hoje nós vamos trabalhar com a lei do pertencimento. E por que eu escolhi essa lei? Porque eu senti no meu coração que hoje eu deveria falar sobre isso. Na outra live a gente vai falar ou da hierarquia, ou do equilíbrio em dar e receber, ou de outras questões. Mas hoje, especialmente hoje, eu acho que o universo tem algo muito importante para colocar e tocou no meu coração falar sobre isso. Então, o que é o pertencimento? Primeiro eu vou explicar para você o que é constelação familiar sistêmica. Na constelação familiar sistêmica, nós somos o resultado dos nossos antepassados. E dentro do inconsciente da nossa família, é como que se houvesse uma nuvem que fica acima e pairando sobre todo o sistema. Então, todas as situações e emoções que esse sistema viveu fica condensado nessa nuvem, como se fosse uma nuvem do Google aí, onde a gente manda todos os nossos arquivos e fica lá guardado. E os membros da família vão inconscientemente acessando. E muitas vezes nós acabamos repetindo para honrar o nosso sistema. Então, e o porquê é tão importante o pertencimento? Eu primeiro vou falar para você, antes de falar do pertencimento, eu te convidei para vir aqui tomar um café, e um café da tarde, e eu vou colocar o meu café na xícara para que a gente vá conversando e tomando o nosso café. E se você quiser, pôr o seu café aí ao seu lado e vamos tomar um café e conversar. E quando a gente toma café, a gente não perde muito tempo.
Então, eu não estou convidando para um jantar, que será uma live de mais de hora, mas eu estou convidando para um café, que será um momento breve, onde eu vou procurar entregar o máximo de conteúdo possível nesse breve espaço de tempo. Então, o que é o pertencimento? Todos têm direito a pertencer, todos no sistema. E aí você deve estar me perguntando, mas quem são todos? Independente da situação ou da história que alguém viveu no seu sistema, ele faz parte do sistema. Todos sem exceção. Os abortos são parte do seu sistema. Os casamentos interrompidos, com os vínculos interrompidos, fazem parte do sistema. As pessoas que foram excluídas por conta de problemas de relacionamento, ou por morte, ou por desordem mesmo na questão de crimes e contravenções, também fazem parte do sistema. Nada nem ninguém pode ser excluído. Quando acontece a exclusão de alguém, acontece a desordem no sistema. Então, eu vou tentar exemplificar para que fique mais claro, para que você possa ter mais compreensão. Digamos que um casal, no namoro, acabou acontecendo uma gravidez e uma gravidez indesejada. E essa gravidez foi interrompida para que os pais e para que ninguém da família soubesse daquela gravidez. Então, aconteceu um aborto. Esse aborto ficou escondido de toda a família, mas era uma vida, e essa vida pertence a esse sistema. E essa vida vai interferir energeticamente dentro do sistema, até que ela seja vista. Então, nada nem ninguém pode ficar excluído. E isso, no momento de uma constelação, vai aparecer, e esse bebê que não teve direito a pertencer, toma o seu lugar. E quando ele toma seu lugar, o sistema se realinha, se reorganiza, e aí aquele que causou o aborto, a vida dele volta a ser funcional. E aí eu vou te dizer, mas nossa, mas e aí? Foi um crime. A questão de crime ou não está no nosso julgamento. E nós não temos direito a julgar, nem condenar ninguém. Se houve aquele aborto, eu não estou defendendo o aborto, nem defendendo o bebê que foi abortado. Eu estou dizendo, boa tarde, Carla, seja bem-vinda. Eu estou dizendo que quando acontece um aborto, acontece, e esse aborto é esquecido, é excluído, é a exclusão que causa a desordem. E o aborto pode ser provocado ou não. Eu tive um aborto. O meu quarto filho é um filho não nascido, mas ele tem lugar no meu sistema. Ele tem lugar, e eu o amo tanto quanto eu amo meus outros filhos. Mas ele não nasceu. E isso não fez com que houvesse uma desordem. Houve sim uma desordem até que esse bebê fosse incluído no meu sistema. Inclusive, minha filha teve um problema, e numa constelação, quando ela foi na constelação, ela entendeu que a causa daquele problema era aquele irmão que não tinha sido reconhecido. E a partir dali, ela incluiu esse irmão no sistema, e muita coisa começou a se alinhar na vida dela. Outra situação que pode acontecer. Digamos que uma mãe se separa do pai e os filhos são pequenos. E essa mãe tem tanta mágoa desse pai, tem tanta raiva desse pai, que ela exclui ele da vida dela e dos filhos. E esses filhos são criados sem pai. E ao serem criados sem pai e não poderem nem sequer ouvir falar do pai, esse pai é banido da família.
E ao ser banido da família, aquele lugar de pai fica vazio. E aquele lugar ficando vazio, aquele filho não recebe a energia que ele precisa do pai. Então, muita desordem vai acontecer. E a partir do momento em que aquele pai é incluído no sistema, aquele filho começa a ter a energia de pai. E aí vocês devem estar pensando, que coisa maluca, tudo muito doido isso que ela está falando, uma coisa não se liga à outra. E na realidade, tudo está interligado. Quando Deus criou o mundo, Ele nos criou homem e mulher. Tanto é precioso isso, que para se chegar a esse mundo, é necessário um pai e uma mãe. Não tem outra forma de chegar. Não tem outra forma de nascer, a não ser através de um pai e de uma mãe. E quando Deus criou o pai e a mãe, que é a força geradora de vida, junto com essa vida, o pai e a mãe entrega ao filho, no momento da explosão de vida, no momento da concepção, entrega toda a energia que esse filho vai precisar para se tornar aquilo que ele tem que ser, para cumprir o seu legado, para cumprir o seu propósito de vida. E é bíblico honrar pai e mãe, porque tanto o pai quanto a mãe têm a mesma importância no sistema. Quando um pai é desclassificado por uma mãe, quando a mãe olha para o pai com muita mágoa, com muita raiva e não aceita aquele pai, e ela diz isso para o filho, porque o seu pai era isso, aquilo, outro, teu pai não presta, o filho olha para si e diz, minha mãe não aceita metade de mim. Porque inconscientemente ele tem a certeza que ele é metade pai e metade mãe. Não tem como não ser. Então, eu costumo dizer que quando é gerado um filho, é como se eu pegasse um copo, colocasse leite em pó, e o leite em pó representa a mãe ou o pai, e coloco o chocolate. E o chocolate representa a mãe ou o pai. Então, o leite em pó representa um cônjuge e o chocolate representa o outro. A gente coloca os dois dentro do copo, mexe e coloca a água. Depois que eu mexi, não tem mais como eu separar o leite do chocolate. Aquilo é o filho. E o filho tem as características do pai e as características da mãe. Ele carrega o sistema do pai e o sistema da mãe. E não tem como mudar isso. Então, quando uma mãe rejeita o pai, ela está rejeitando 50% daquele filho. E ele sabe disso. Quando um pai rejeita uma mãe, ele está olhando para aquele filho rejeitando metade dele. E isso gera uma desordem imensa. Então, todos têm direito a pertencer. A mãe não precisa gostar do pai, nem o pai precisa gostar da mãe. Mas aquela criança tem o direito de receber a energia do pai e da mãe. Ela tem direito de tomar posse dessa energia de pai e de mãe. Porque a mãe preenche o mundo interno da gente. É da mãe que a gente suga o leite. É da mãe que a gente suga a vida. É a mãe que preenche o nosso mundo interno. E é o pai que nos dá força, que nos preenche e nos impulsiona para a vida. Então, muitas pessoas não conseguem fluir na vida, têm a vida financeira e a vida profissional travada, porque não olha para o pai e recebe toda a bênção do pai. Olha para o pai com muito desprezo. Não inclui aquele pai no lugar de pai. E se o seu pai é alcoólatra, se o seu pai é traficante, se o seu pai é o melhor pastor do mundo, se o seu pai é o lavrador ou é o grande empresário, isso não importa. Pai
independente de raça, de cor ou de classe social, tem a mesma essência de pai. É aquele que deu a vida. E sem a essência de vida dele, sem a semente de vida dele, o filho não teria como existir. Então, se o teu pai fez tudo errado na vida, mesmo assim, ele te deu o que você tem de mais precioso, a sua vida. E nada nesse mundo tem valor maior do que a nossa vida. Tanto que nós vivemos a vida inteira tentando prorrogar a nossa vida. Tão cara e preciosa ela é. E isso vem do nosso Pai. E aí, mas é só isso que eu não posso desprezar, que eu não posso excluir? É pai e mãe, irmão, e principalmente irmão aborto que minha mãe teve, ou filho bastardo que meu pai teve? Não. Todos, aquele tio que tem problema psicológico, que vive internado na clínica, que foi excluído da família, ele tem um lugar no seu sistema. Ele faz parte da sua família. E alguém vai sentir a necessidade de trazer ele para o sistema e vai ter complicações, e vai ter problemas emocionais, vai ter síndromes de vários tipos de síndromes, principalmente criança que tem problema de TDE, problema de falta de atenção, déficit de atenção. Isso tudo é uma forma que a criança tem, inconscientemente agitada, de mostrar que tem algo por trás que precisa ser visto. E algo que precisa ser visto logo. E quando a gente inclui todos no sistema, entendendo que cada um foi o que podia ser, que ninguém é mal ou bom porque quer ser, é porque ele passou por um processo. E quando a gente compreende isso, a gente deixa de julgar as pessoas, de condenar as pessoas. E quando a gente entende que cada um é o que pode ser, e que ser aquilo que a gente pode ser é o máximo que a gente consegue. Porque a gente muitas vezes não consegue mais, porque a gente não consegue alcançar, não consegue acessar. E eu acho que o processo da constelação familiar sistêmica, as leis sistêmicas que regem o sistema, transformam a nossa vida, porque quando você muda o seu olhar, quando você muda a sua concepção, a sua vida inteira muda. Porque aí você começa a incluir todos no seu sistema. Você começa a aceitar, e aqueles que eu não sei? Porque foi lá numa geração muito passada, eu não sei o que houve. Se curve diante do seu sistema e diga: todos aqueles que não puderam ser vistos, que não tiveram o seu lugar no sistema, hoje você tem, através de mim, você é reconhecido e é bem-vindo no meu sistema. E eu te acolho e te recebo. Quando a gente consegue fazer isso, a energia que estava bloqueada lá atrás, as comportas que estavam fechadas, se abrem e a energia pode fluir. E chega até nós e transformam a nossa vida positivamente. E eu acredito que era esse o tema que eu tinha que falar hoje, porque amanhã nós comemoramos a consciência negra. E nós somos um país onde usou e escravizou o negro como se ele não merecesse a dignidade. E muitas famílias excluíram os negros que trabalharam, derramaram todo o seu suor naquela terra, na terra onde a gente pisa hoje, plantou, cuidou e foi tratado como se ele não tivesse existido. E isso gera uma desordem muito grande no sistema. Hoje é dia, e eu acredito que todos, principalmente todo brasileiro, porque eu acredito que raramente alguém nesse país não tenha um pezinho na senzala.
porque nós somos fruto desse país. Nós somos fruto de um país que veio, atravessou o mar, de pessoas que atravessaram o mar e chegaram aqui, tomaram posse de uma terra onde tinha índios. E esses índios perderam a sua terra e a sua dignidade. Depois foi trazido para essa terra pessoas que tinham famílias e que foi tirada da sua família e vieram para cá como escravos. E há pessoas que fizeram esse tráfico. E nós não sabemos quem, nós não sabemos na nossa história quem se encaixa em que lugar. Nós não temos a mínima ideia, porque isso é uma história que vem de várias gerações atrás. Nós podemos conhecer a história de 3, 4 gerações, mas o que veio antes a gente não consegue entender. Mas a gente sabe que alguma coisa tem ali atrás. E todos têm direito a pertencer. Quantos filhos bastardos, quantos irmãos que foram gerados fora do casamento, quantos irmãos gerados na senzala, e a gente nem tem noção disso. Então, isso é incluir respeito pela nossa nação de origem, respeito pela nossa terra, respeito por todos aqueles que vieram aqui para fazer com que essa terra prosperasse. Respeito por todos que trabalharam para nós. Respeito por todos que deram emprego para cada um de nós. Quando a gente começa a entender tudo isso, tudo começa a se alinhar. E hoje eu falei de pertencimento, eu nem sei que horas são, porque eu não quero essa live muito longa. Quando a gente começa a falar de pertencimento, a gente pode entender também que há repetições no sistema de doenças graves, inclusive, que são agressores, doença grave, doença agressora, que é a repetição de alguma agressão que houve lá atrás, ou de alguém que foi agredido e não foi reconhecido e perdeu a dignidade. Quando a gente começa a compreender tudo isso, a gente se reverencia. E quando a gente olha para uma doença, excluindo ela, eu sempre digo para as pessoas, tem um problema de doença na sua... eu não quero nem lembrar daquela doença, a pessoa faleceu e eu não quero nem que fale daquilo que me machuca muito. Não faz isso. Não exclui aquela doença. Porque se você excluir, ela vai se repetir. Porque ela só estava no sistema para mostrar algo para alguém. Para mostrar para o seu sistema que houve um agressor. Acolhe. Acolhe e agradece para que essa doença não se repita. Tudo que acontece na nossa vida tem um motivo para acontecer. Tudo é porque algo precisa ser visto. E enquanto não for visto, não vai ser incluído. Enquanto eu não incluir, enquanto eu quiser excluir tudo que eu não gosto na minha vida, na minha família, no meu sistema, vai haver repetição. É muito profundo. É muito rico. E quando a gente começa a compreender isso e a acolher com amor. E o que é acolher com amor? Mas eu tenho que aceitar aquela tia prostituta que meu avô excluiu de casa porque ela manchava a família. Ela repetia a mesma agressão que tirava a dignidade dela, porque alguém lá atrás perdeu a dignidade, ela olhava para trás e acabou repetindo. Tudo acontece porque tem um porquê. As coisas não acontecem só porque acontecem. Às vezes a gente fala assim, nossa, mas por que acontece cada coisa? Por que a pessoa fica... eu poderia perguntar, nossa, mas por que meu marido na cadeira de roda? Eu não mereço isso.
Não tem por que eu não mereço. A cadeira de roda me mostrou muita coisa. Para mim e para ele. A cadeira de roda mostrou para nós como a gente pode ser feliz, apesar de. A cadeira de rodas não é algo que eu tenha vergonha. Ao contrário, eu tenho muito orgulho de empurrar a cadeira do meu marido, porque é superação. A gente tem que aprender a mudar o olhar. A gente tem que aprender a olhar com gratidão por tudo que a gente tem. Por mais difícil que seja o que a gente está vivendo. Quando a gente muda o olhar, aquilo se aparece. E não precisa mais repetir. E a vida se alinha. E as coisas fluem. E a gente pode ser feliz. E a felicidade está muito além do que a gente imagina. E eu não sei se eu falei, se deu para ser clara no que eu falei, porque é tanta coisa que em pouco tempo não dá para explicar. A gente precisa de muitas lives para entender tudo aquilo que eu consegui compreender. E ainda é muito pouco, porque todo dia eu aprendo uma coisa nova, todo dia eu vejo de uma forma nova. E eu quero agradecer muito Carla, Maria Luísa, que se tiver alguma pergunta, algum comentário que vocês quiserem fazer, eu sou muito grata. Se quiser fazer algum comentário ou se quiser entrar na live, eu agradeço. Porque a gente precisa de compreender porque é tão importante todos pertencerem. Seja bem-vinda, Roseli. É isso que eu queria que as pessoas entendessem, como é importante o pertencimento. Todos têm que pertencer, ninguém pode ser excluído, ninguém pode ficar de fora na família. E aqueles, aí você pensa, mas e aqueles que trabalharam na minha casa, que foi empregado por mais de 20 anos, que entrou como empregado e ficou até, né, eu casei, entrou na minha casa, eu era babá e está até hoje. E essa pessoa? Ela está no seu sistema, ela faz parte, ela foi muito além. Ela também está no seu sistema. Você já agradeceu a Deus por ela? Por ter colocado uma pessoa na sua vida para cuidar de você? Com amor e dedicação e que nem tem o teu sangue? Hoje eu assisti uma live da minha mestra e ela falando agradecer aqueles que nos ensinaram. Você já incluiu na sua vida, na sua história, o seu professor, aquele que te ensinou, pegou na sua mão para escrever as primeiras letrinhas? Eu ainda tenho amizade com a filha da minha primeira professora. A gente não se vê, acho que há uns 40 anos, mas a gente mantém relação pelo Facebook. A gente se comunica através do Facebook. E outro dia ela pôs uma foto da mãe dela. E eu senti um carinho tão grande por aquela foto que eu até fiz um comentário. Gratidão à minha primeira professora, que teve paciência para segurar na minha mãozinha para desenhar as primeiras letrinhas. Eu acho que hoje ela ia sentir muito orgulho de mim, de saber que eu consegui escrever um livro, por ela ter ensinado um dia, segurado na minha mão para eu escrever a primeira letrinha. E é isso, a gente ter gratidão por tudo, por aqueles que lavaram o nosso chão, por aqueles que passaram a nossa roupa para que a gente se apresentasse com uma boa aparência, aqueles que cuidaram da nossa casa, que prepararam a nossa comida, aqueles que fizeram a parte deles para que a gente pudesse trabalhar, para que a gente pudesse estudar, para que a gente pudesse criar os nossos filhos. E é isso que a gente tem que incluir
Ninguém pode ser excluído. Tem pessoas que entregam uma vida inteira ao seu serviço e de repente é mandada embora como se ela nem existisse, como se ela não significasse nada, sem a menor dignidade. Isso gera uma desordem no sistema, porque nada nem ninguém pode ser excluído, nem a doença, nem aquele que fez tudo errado no nosso conceito de errado, nem aquele que não conseguiu alcançar. Muitos podem ter sido rejeitado, excluído, porque tinha problema mental, porque tinha problema de vício, porque tinha problema porque não prosperou, só viveu uma vida muito errada, muito perdida. Então nem fala naquele nome, esquece. Só vamos falar, só nós, que somos os bons. E aquela nuvem vai continuar, vai nascer filhos que vai olhar para aquele e vai repetir, vai viver a mesma história, até que aquele seja incluído. Pertencimento. Todos. Agora se curve diante do seu sistema e pergunte ao seu sistema: quem ainda precisa ser visto? Quem ainda precisa ser incluído no meu sistema para que tome agora o seu lugar? Porque ele tomando o lugar dele, eu também recebo a energia. Porque quando ele toma o lugar dele, os outros vão para os seus lugares e a comporta se abre e toda a energia chega até mim. Quando eu me reverencio diante do meu sistema e digo: agora eu te vejo. Agora você tem um lugar no meu sistema. Sou muito grata por tudo que você é e que você viveu. E assim, e é isso que a gente tem que fazer para que o nosso sistema possa se realinhar, entendendo que cada um foi o que podia ser. E que quando as coisas não acontecem da forma que deveriam acontecer, gera desordem. Aqueles filhos que nasceram de relações muito, os bastardos, que nem sabem que são irmãos. Tem isso também. Tem filhos que o pai nunca soube que era o pai. Tem filhos que a mãe teve que entregar para outro criar e o pai nem ficou sabendo daquela gravidez. Tem muita coisa que pode ter acontecido e a gente não tem nem ideia, mas isso tudo gera desordem. E é só o amor que pode trazer de novo a ordem. E que forma de amor? O da compreensão, o da aceitação, o da eu vejo você. E ao ver você, eu aceito você como igual e acolho você no meu coração. E quando eu faço isso, uma grande força dentro do meu sistema se abre e a energia flui. Eu espero não ter falado demais nessa live. Eu queria fazer uma live de 30 minutos. Já se passaram 33. Eu acho que eu posso encerrar agora. Eu quero incluir hoje, na minha nação de origem, todo o meu respeito a todo negro que saiu da sua terra arrancado e veio para cá para fazer essa terra produzir. Eu me reverencio a todos que saíram de suas terras, atravessaram o mar e vieram para cá para colonizar esse país. Eu me reverencio diante de todos os índios que estavam aqui, que perderam a sua dignidade, perderam suas terras, perderam a sua história
E hoje eu te vejo e coloco você num lugar especial no meu sistema, porque eu sou fruto dessa terra e você é parte dessa nação. Gratidão por você existir, gratidão por eu estar aqui, gratidão ao meu sistema, que fez o que podia fazer e me entrega toda a energia que eu preciso para, a partir de mim, viver de forma diferente. Gratidão por você estar aqui. Gratidão por tudo. Gratidão por você parar para me ouvir. E se você achou que essa live faz algum sentido, compartilha. Manda para alguém que precisa. Maria Luísa, eu sou descendente de negros escravos e incluo todos os que foram excluídos e não tiveram o devido respeito. Gratidão, Maria Luísa, me arrepiou. Gratidão, muita, muita gratidão por vocês estarem aqui. Que Deus abençoe e que a semana que vem a gente possa estar de novo e continuar essa conversa, porque isso foi só um pedacinho do que é o pertencimento. Nós não falamos nem da hierarquia, nem do equilíbrio em dar e receber. As leis do amor são muito, muito, muito amplas. E quando a gente as compreende, a nossa vida se amplia de tão grande como um arco-íris enorme no céu. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. E terça-feira, 9 horas da manhã, eu vou estar no Instagram e o tema da live é transformação e nós vamos falar numa metáfora que é a galinha que se transformou em águia. E é uma metáfora muito linda, que faz um sentido muito grande na minha vida e eu quero compartilhar com você, porque eu quero que você entenda a sua essência. E espero você e gratidão que o nosso sistema, eu me curvo diante do seu sistema e peço que eles me abençoem para que eu possa continuar entregando meu conhecimento e que o meu sistema me abençoe para que eu tenha energia para poder entregar. Gratidão, beijos, fiquem com Deus e até o nosso próximo café. Até!